Olá, esse é o Conjuntura Política e essa é a nossa análise da semana. Dado mais importante dessa semana, além das disputas em torno das vacinas contra a Covid-19, são os dados das pesquisas de avaliação do governo Bolsonaro. Essa semana, o Ibope, por exemplo, disse que o governo Bolsonaro é aprovado por 35% da população e rejeitado por 33%. Ou seja, mais de um terço da população continua dizendo que o governo é bom, apesar desse desgoverno que um dia diz uma coisa, no outro dia se contradiz, não coordena os esforços contra a Covid-19, não ajuda os governos estaduais ou municipais a combater o coronavírus. Além disso, é importante avaliar que a pesquisa, por exemplo, da XP com o IPESP, foi feita por telefone e aferiu que 38% da população tem uma avaliação positiva do governo Bolsonaro, ao passo que 35% tem uma avaliação negativa. Ou seja, mais de um terço da população apoiando o governo Bolsonaro. E o interessante dessas pesquisas é que você tem que imaginar o que é uma pesquisa por telefone. A outra pessoa, a pessoa que atendeu o telefone, tem que estar disposta a perder uma parte alguns minutos, respondendo algumas questões de um instituto de pesquisa. E o que essas últimas eleições parecem demonstrar é que o setor mais conservador, o setor mais polarizado, à direita da sociedade, não tem muita disposição para responder às perguntas dos pesquisadores e das pesquisadoras. A distorção que houve em várias pesquisas quando havia bolsonaristas mais claramente envolvidos foi muito grande. Eu vou dar alguns poucos exemplos para demonstrar o que eu quero dizer. Em Fortaleza, por exemplo, a pesquisa do dia 26 e 27 de novembro do Ibope dava a vitória do candidato do PDT com 61% a 39%. E a vitória nas urnas foi 52% a 48%. Ou seja, o candidato ligado ao bolsonarismo teve mais votos do que a pesquisa conseguiu aferir. A mesma coisa em Vitória, em que a pesquisa do Ibope do dia 26 a 28 de novembro dava um empate de 50% a 50% entre o João Coser e o candidato do bolsonarismo. E o resultado final foi 58% a 42%. Ou seja, o candidato do bolsonarismo tinha mais votos do que a pesquisa conseguiu aferir. Em Belém, onde o candidato do PSOL com o PT venceu as eleições, mesmo assim, o Ibope dava, do dia 26 a 28 de novembro, uma diferença de 58% a 42%, quando, na verdade, a diferença acabou sendo 52% a 48%. Ou seja, os candidatos bolsonaristas não tinham a sua representação real nas pesquisas. Isso significa que mesmo a pesquisa de avaliação do governo pode ter alguma distorção, o que é ainda mais preocupante para o bloco que faz oposição ao bolsonarismo, mas principalmente para uma grande parcela da população que se preocupa com a democracia, com os direitos humanos e que tem que repensar a forma de fazer oposição a esse governo das fake news, o governo do diz uma coisa um dia, outra coisa em outro dia, um governo que, na verdade, é um desgoverno que não coordena os esforços da nação, por exemplo, contra a Covid-19, que tem a sua indicação de embaixador na ONU rejeitada pelo Senado e, apesar de tudo isso, continua tendo um apoio substancial na população. A pesquisa da XP com o IPESP diz que se as eleições fossem hoje, o Bolsonaro teria 29% das intenções de votos. Nessa pesquisa, o Fernando Haddad teria 12%, o Moro 11%, o Ciro 9%, o Luciano Huck 7%, o Guilherme Boulos 5% e o Dória 4%. Ou seja, a candidatura do Bolsonaro continua sendo a mais forte, representando esse setor conservador, esse setor do populismo, esse setor do neoliberalismo, do ultraliberalismo radical. Isso é preocupante para a população brasileira e por isso nós temos que pensar muito claramente como é que nós vamos fazer a oposição em 2021. Se você acha que essa análise de conjuntura ajudou,
Compartilhe, passe para os seus amigos, para suas amigas, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações.